Boa noite. Vou deixar vocês irem entrando. Ixi, eu não enxergo. Oi, Thali. Oi, Gé. Oi, Elô. Ai, que legal. Faz tanto tempo que eu não faço uma live. Acho que a última live que eu fiz foi em novembro, pra Black Friday. Oi, Su. Ai, a Suelen, ela tá na consultoria gestante comigo. A gente conversa desde antes dela engravidar. Muito preparada. Oi, Pati. Deixar vocês irem entrando. Boa noite, vão me avisando se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Se a lapela tá funcionando, acho que tá. Já somos 8 pessoas. Nossa, tô enxergando muito mal. Gente, depois eu vou ter que aproximar o celular. Então tá, Su. Só esperar um pouquinho mais gente entrar. E aí a gente já começa. Então, o nosso tema hoje são 5 passos para eliminar os despertares do bebê. Vai ser bem legal, eu preparei um conteúdo bem legal e bem diferente. Eu fiz uma pesquisa, assim, né? Quando a gente coloca no YouTube ou até no Google, como eliminar os despertares noturnos do bebê. É sempre a mesma coisa, né? Gasta energia, melhora o ambiente de sono, faz isso, faz aquilo, né? Mas não é isso que eu trabalho. O quê? Não, não. Meu cameraman aqui, Diogo. Mas não é isso, não é dessa forma que eu trabalho, sabe? Porque é muito genérico, muito generalizado. Quando fazem esse tipo de recomendação. Por isso que a mãe fala, eu já tentei de tudo, mas não funcionou. É porque, no fim, não era o que o seu bebê estava precisando. Né? Por isso que é tão fundamental um diagnóstico personalizado, um olhar mais personalizado. Já somos em 20 pessoas, 22 pessoas. E eu já vou começar, mais 2 minutinhos eu já vou começar. Então, eu preparei, os meus 5 passos são bem diferentes. São basicamente o que eu uso na consultoria. E essa live vai ser para qualquer idade do bebê, tá? Vocês vão conseguir sair daqui já sabendo o que você precisa fazer, tá? Pelo menos tendo um norte assim do caminho. Então vai ser bem diferente, tá? Os meus 5 passos são bem diferentes assim do que vocês já viram por aí, porque de fato eu trabalho, minha meta é alcançar a meta, entendeu? Então, o melhor sono possível para aquele bebê. O melhor sono possível para aquele bebê é a noite inteira. Para aquela criança é a noite inteira em algum momento. Então, a noite inteira de sono precisa ser um objetivo. E aí a gente pensa, o que eu preciso fazer para chegar lá e alcançar esse objetivo, entende? Então não é simplesmente, melhorar um pouquinho o sono do bebê. Não, eu gosto de melhorar por completo. Então tá, somos 24 pessoas. Boa noite para todo mundo que tá entrando ainda. Eu já vou começar, tá? Então vamos lá. O primeiro passo eu vou explicar para vocês que essa live, assim, não vai ser uma live curta, muito rapidinho, não. Eu quero dar uma aula mesmo e explicar para vocês passo a passo do sono do bebê. E o primeiro passo para eliminar os despertares noturnos do bebê é identificar e entender o porquê as crianças acordam à noite. Obrigada. O porquê as crianças acordam à noite. Qual é o padrão de sono do bebê? Qual é o padrão normal de sono do bebê? Então, a primeira coisa é entender o sono do bebê. Porque tem muita mãe que acaba que não entende, né, ali o porquê o bebê dela tá acontecendo isso, não consegue ajudar o bebezinho dela do que tá acontecendo, porque de fato ainda não entendeu como funciona o padrão de sono do bebê. Acabam olhando o sono do bebê como se ele fosse um adulto. Ele se mexe muito, ele faz muito barulho, mas opa, será que esse não é o sono normal de um bebê? E aí a mãe vai lá, né? O bebezinho tá lá no sono REM, já vou explicar pra vocês o que é um sono REM. E ela vai lá e, acaba causando despertar no bebê, ele nem tava desperto, né? Ele só tava passando pelo estágio de sono do bebê. Então vamos lá. Começar entendendo por que as crianças acordam à noite. O sono do bebê, ele não é igual ao sono de um adulto. Isso porque o cérebro da criança ainda está em formação e é uma formação muito intensa, principalmente no primeiro ano de vida. É um processo de maturação,
de desenvolvimento muito, muito intenso. Eu sempre falo pra mãe, né? Para e pensa, olha só. O bebê nasce completamente assim, independente, sem fazer praticamente nada. Mas com 1 ano de vida, em geral, já tá andando. Imagina, né? É um processo assim, ó, muito, muito, muito intenso. E o sono é a cereja do bolo, né? A criança que dorme bem, desenvolve bem, e a família também, né? Sempre sai ganhando. Então, o sono do bebê, primeira coisa, é entender que o sono do bebê é diferente do sono de um adulto. E qual é o padrão saudável de sono de um bebê? Quais as características desse sono, né? Acho que é o que mais incomoda, né, a mãe, é o primeiro padrão, que é um padrão de ciclo de sono curto. Então, o que é um ciclo de sono? Tem uma coisa no sono do bebê, no sono do ser humano, né, chamada arquitetura do sono. O nosso sono, ele começa aqui em cima, na sonolência. Então, primeiro a gente está desperto. Então, a gente vai lá, né, vou falar da forma de um adulto, né, a gente tá lá, desperto, vai lá, toma um banho, coloca um pijama, se arruma, deita na cama. E a gente fica esperando o sono vir. Nessa de ficar esperando o sono vir, a gente cai na sonolência. Então, não é nem em estado de vigília e nem dormindo, mas você já está sonolento. Da sonolência, a gente cai para o sono leve, que é o sono REM. Então, aquele sono mais agitado, onde acontecem os sonhos, é mais próximo de uma microvigília, do período desperto. E aí a gente vai aprofundando esse sono. Então, cai no estágio de sono profundo, que é o estágio de sono não REM, né? E aí vai aprofundando, e aí sobe de novo, e vai subindo. Sono REM, sonolência, pode ter um micro despertar e desce de novo. E é como se fosse uma montanha russa, né? Que o sono vai subindo e descendo. Esses ciclos de sono no adulto são de 90 a 120 minutos. Então é bastante, né? E na criança já é diferente. Principalmente até os 4 anos, né? De 0 a 1 ano e de 1 ano até 4 aninhos é de 30 a 60 minutos esses ciclos de sono. Então são bem mais curtos. Onde, quando eles chegam nessa microvigília, é muito mais fácil de acontecer o despertar. Os adultos, a gente também desperta à noite, só que na maioria das vezes a gente não se lembra. Então é algo bem saudável ter de 1 a 3 despertares durante a noite, só que a gente não se lembra, tá? Porque a gente tem um micro despertar ali, se ajeita na cama e volta a dormir. Na maioria das vezes, a gente até pode levantar, ir no banheiro, né, tomar uma água, e isso não atrapalha em nada o nosso sono, porque nós somos independentes. Nós temos a independência do sono, né? Que também é um dos objetivos com o sono do bebê, é uma das soluções, né? Para ajudar ele a ter um período de sono mais contínuo. Então, esse é o primeiro passo. O ciclo do sono do bebê é mais curto, e é por isso que podem acontecer os micro despertares ou despertares onde ele vai precisar de ajuda para voltar a dormir. É por isso que o bebê desperta com mais facilidade. Porque o bebê, ele passa 50% da noite em sono REM, que é aquele sono mais agitado, onde tem movimento rápido dos olhos, uma respiração mais acelerada. É quando o bebezinho tá dormindo, ele tá assim, ó. A mãe até fica, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Mas ele só tá no estado de sono REM. Então ele vai mexer o olho, ele vai gemer, vai resmungar, vai choramingar. Pode acontecer 1000 coisas ali no sono REM. E é a maior parte da noite do bebê acontece nesse estágio de sono mais leve. E o que acontece? O bebê tá lá resmungando, choramingando, mas ele tá dormindo. Ele tá se mexendo muito, tá se espremendo, mas ele tá dormindo. A mãe vai lá, acha que ele tá desperto, né? Acha que ele despertou, acaba interferindo no sono do bebê, né? E aí a gente, de forma não intencional, né? Mas de forma, assim, voluntária, acaba causando despertar no bebê e às vezes criando esse hábito desse despertar naquele momento. Mas o bebê não tinha acordado, né? Acabei de ter um recém-nascido. Então eu ficava assim observando, meu Deus, ó, o sono REM. Se eu não soubesse, eu ia estar ali. Em cima dele, às vezes, eu ficava com a Maria ali no primeiro mêsinho dela, antes de eu entender tudo isso sobre o sono. Pronto. Entendido sobre o ciclo de sono, e que o sono do bebê é mais sensível mesmo, e é porque ele está num processo de maturação neural muito intenso, mas é porque está muito intenso, pode ter mais despertares, porque é um sono mais sensível, só que é muito importante eles dormirem. Imagina, né? É no sono onde tudo acontece, é no sono onde eles se desenvolvem, eles consolidam memória, onde eles crescem. Então é muito fundamental, mesmo que
a gente vai ter que ter um trabalho assim mais intencional, mas é fundamental e vitalício que a gente se empenhe para ter um sono bom, para o bebê ter um sono bom. E então, o próximo padrão, né, de sono saudável do bebê é a ausência de ciclo circadiano nos primeiros meses, porque o ciclo circadiano, né, aquele nosso reloginho biológico, não vou falar muitos termos técnicos, senão vai ficar muito confuso, mas só uma pincelada. Dentro do nosso cérebro tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático, onde tem genes chamados genes clock, que são, de fato, né, célulazinhas, neurôniozinhos que são específicos sobre as horas, né? Eles se orientam com o dia. E eles vão usar o nosso olho, nossa retina, como se tivesse uma mão aqui do nosso núcleo que vai ali fora, pelos nossos olhos, capta a informação. Se está escuro ou se está claro e manda de volta a informação lá para o nosso cérebro. Opa, não, tá escuro. Tá, então tá na hora de dormir. Não, tá claro. Então significa que eu tenho que ficar em vigília. Beleza. Quando o bebezinho tá na barriga, ele não tem, né, esse tipo de estímulo, né? Ele não tem ali os 5 sentidos usados ainda. Então, principalmente a visão, né? Aí não tá sendo usado. Então, o ciclo circadiano dele não existe ainda. E como que se regula um ciclo circadiano? Com exposição à luz solar. Por isso que final do dia à noite, né, até pra gente, para os adultos, luzes artificiais são muito prejudiciais. Então, é a luz do sol, mesmo que esteja nublado, tá tudo bem, mas é a luz do sol, a luz solar, né, a luz natural, que vai regular esse ciclo circadiano. Isso de todo mundo, tem muito adulto por aí com ciclo circadiano desregulado, onde acorda, pode até acordar cedo, mas se a gente ficar na cama com o blackout todo fechado até meio-dia, nosso corpo ainda não entendeu que a gente acordou. Então, quanto mais exposição à luz solar esse bebezinho pequenininho tiver, mais rápido o corpinho dele vai produzir melatonina naturalmente. Essa produção natural de melatonina começa a ser secretada entre 6 e 12 semanas de vida do bebê. Vai começar mais cedo dependendo do estímulo, dependendo da quantidade de luz solar que esse bebezinho está recebendo. Então, por isso que é muito importante, desde recém-nascido, ele ter um horário para despertar. Então, vamos supor, 7 da manhã, que é mais ou menos ali o sol nasce, 6, 6 e meia, dependendo se é inverno ou se é verão. Então, o sol nasce por ali, a gente vai lá, desperta o bebê, abre a cortina, bom dia, meu amor, tá na hora de acordar, deixa a luz solar entrar no olhinho dele, abre tudo, abre a casa, até pode levar ele para fora, né? Dá a mamada do início do dia, a mamada do bom dia, com tudo aberto, o ruído branco desligado, porque tá na hora de acordar, tá na hora de ver o mundo, ver o sol, né? Claro que, né, já vou dar uma pincelada aqui, nas sonecas, quanto mais próximo possível do ambiente de sono noturno, melhor, mais qualidade vai ter aquela soneca. Eu não sou daquelas que recomenda que a soneca tem que ser no claro, porque geralmente quando faz soneca no claro, as sonecas são mais curtas, porque quando passa entre um ciclo de sono para o outro, quando ele entra nesse estado de microvigília e vê que tá, e pode até abrir o olhinho e ver que tá claro, geralmente é o sinal para ele estar acordado, para estar em estado de vigília, né? Então, por isso que eu geralmente não recomendo, tá? Quanto mais escurinho, melhor o quarto para soneca. Vamos passar para o próximo passo, tá? Então, a partir ali dos 3 meses, todo bebezinho já tá produzindo melatonina de forma independente, mas a minha percepção, assim, tanto com os meus filhos, quanto nas consultorias, tá? Agora é uma opinião minha. Quando a gente começa, desde o primeiro dia, a fazer essa sequência de rotina, de forma assim, bem intencional, e essa exposição precoce à luz solar, por volta de com um mês assim, de vida, a gente já percebe que o bebê já está produzindo melatonina. Tá? Com 5, 6 semaninhas ele já está ali bem reguladinho. Por isso que é tão fácil, né, do bebê trocar o dia pela noite. Porque tudo vai depender da nossa, né, da nossa ação diante do bebê, diante da rotina do bebê. Porque quem vai dar a rotina pro bebê somos nós, as mães, os pais, né? Então a gente precisa orientar o dia do bebê. E aí, então, por que os bebês despertam? Senão é o segundo passo, a segunda folha. Então, por que os bebês despertam? Cada vez que o bebê termina o ciclo de sono, ele entra em uma microvigília, que eu já expliquei para vocês, para entrar em outro ciclo. E fatores que podem acontecer quando ele vai transicionar de um ciclo de sono para outro.
Ele pode, em bebê menor que 4 meses, ele pode perceber que ele está com fome. Então é natural que um bebê, eu coloco 4 meses porque eu coloco alto, tá? Só pra gente ter uma margem de erro, assim. Mas menor de 3 meses, é natural que eles mamem de madrugada. Só que, claro, uma quantidade adequada também. 4 mamadas na madrugada para um bebê de 3 meses, não precisa. Na maioria dos casos, não precisa. São mamadas demais. Assim, vou dar uma pincelada também para não deixar janelas abertas. Só para vocês terem uma ideia. Um bebê de 1 mês é esperado que ele, de 0 a 1 mês, que ele faça em torno de 2, 3 mamadas durante a noite. 4 no máximo. Porque 4 mamadas já acaba dando a cada 2 horas, 2 horas e meia. Isso é bastante. Claro, vão ter noites atípicas. Mas nas noites mais típicas, um bebê de 0 a 1 mês vai fazer 2 mamadas, 3 mamadas no máximo. Um bebê entre o primeiro e o segundo mês vai fazer de 1 a 2 mamadas. Tá vendo que vai diminuindo? E um bebê entre 2 e 3 meses vai fazer mais ou menos uma mamada, tá? Na madrugada. E a partir dos 3 meses, já é esperado que ou esteja dormindo a noite inteira, ou no máximo aí com uma mamada, mas para perder completamente até os 4 meses, tá? Só para vocês terem assim um norte. Então, um bebezinho que tá com 6 meses, por exemplo, tá acordando e tá mamando de madrugada, opa, será que ele precisa mesmo desse mamar? Será que ele precisa mesmo dessa ingesta calórica à noite? Ou será que a gente pode encaminhar ele para dormir a noite inteira? Geralmente a gente pode encaminhar ele para dormir a noite inteira, tá? Então, uma das maiores causas, né, e das preocupações da mãe é a fome de fato. E, claro, o bebezinho pequenininho, ele pode sim ter mais fome. Como que a gente sacia, né, esse despertar? Dando uma mamada efetiva, seja no peito ou seja na mamadeira. Por isso que eu sempre oriento, né, bebê pequenininho, acordou de madrugada para mamar, dê uma mamada efetiva. Não vai dar 2 minutinhos de peito, porque daqui meia hora ele vai estar acordando de novo. Então, o bebê pequenininho, dá mamada efetiva igual dá durante o dia, dá uma mamadeira completa igual dá durante o dia, que assim ele vai conseguir ter um período de sono também longo até a próxima mamada. Beleza. Então, próximo ponto, né? Se o bebê sabe adormecer sozinho, ele pode emendar um ciclo de sono em outro sem precisar de ajuda do cuidador. Mesmo um bebê de 0 a 1 mês, um bebê de 0 a 3 meses, se ele consegue estar aí adormecendo com o mínimo de associação de sono possível, ele vai conseguir, na maioria dos ciclos, emendar um ciclo de sono em outro sem precisar de ajuda. Porque o que acontece, né? Quando o bebê ele tem esse micro despertar à noite, ele vai solicitar algum tipo de ajuda. Já vou estar dando uma amostra do segundo passo, né? Então, ele vai solicitar algum tipo de ajuda. Ele precisa mamar para voltar a dormir. Um exemplo, bebê de 7 meses precisa mamar e daí ele volta a dormir. O que eu investigo? Como eu falei para vocês no início da live, eu vou falar o que eu faço nas consultorias. O que eu investigo nas consultorias. Bebê de 7 meses acorda de madrugada para mamar, precisa voltar a dormir, precisa mamar para voltar a dormir. Eu já pergunto pra mãe, como esse bebê é induzido ao sono? Geralmente, ele mama para dormir. Então, opa, o que isso explica pra gente? Quando o bebê ele precisa de uma ajuda, geralmente é essa ajuda que vai ajudar ele a emendar um ciclo de sono e outro, é a associação de sono que ele tem para adormecer. Lá do início do sono, a partir do momento que deita no berço, né, para iniciar o sono noturno, por exemplo, para iniciar a soneca, ele vai solicitar a mesma associação de sono, para iniciar quanto para manter. Tá, mas depois eu vou falar um pouquinho mais disso. E algumas causas físicas. Tem essas questões comportamentais, que seja a fome, seja a associação de sono, e tem as causas físicas. Calor, frio, dor, barulho. Então, cuidar com o ambiente de sono, tudo aquilo que vocês já sabem. Eu falei pra vocês que eu não ia falar aquilo que todo mundo já fala, né? Barulho, usa um ruído branco, usar as roupinhas adequadas para o bebê, seja independente da estação, seja frio, seja calor, né? Tem mãe que acaba, durante a soneca, o bebê dorme com ventilador de body curto.
Para dormir o sono noturno, dorme com body, com macacão, com o ventilador desligado, e ele tá suando horrores lá, e a temperatura não mudou, né? Então, em geral, dorme à noite do mesmo jeito que dorme nas sonecas, certo? Barulho, já falei, né? Ruído branco, dor também é um fator, né, que pode estar incomodando o bebê. Dente nascendo, dor de crescimento, gente, não esqueçam da dor de crescimento. A dor de crescimento é aquele bebê assim, ó, eu vejo assim muito. A minha Maria, ela é muito espichada, ela é muito grande. E o Pedro também, mesma coisa. Eles começam com um choro, eles começam com uma mãe, assim, com uma reina, uma dor, dá pra ver que eles estão desconfortáveis, nada resolve, não tá com calor, não tá com frio, não tá com fome, não tá com sono e tá chorando, tá assim, incomodado. Eu vou lá, dou um remedinho pra eles, um remedinho de dor, pronto, passa. É porque aquela, eu lembro, né, de quando eu era criança, a canela doía, 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 doía. Então eles estão crescendo também dói, né? É uma dor ali no osso. Então também pode ser dor. Aí agora vamos pro segundo passo. Esse é um passo que é um segredo, assim, é um método da minha consultoria, tá? Então eu vou explicar pra vocês, porque eu quero que de fato vocês sanem na raiz, sabe? Eu não quero ficar falando mais coisa que todo mundo já fala por aí. O que eu faço na consultoria? Primeira coisa, quando a mãe fecha a consultoria, eu mando um formulário para ela responder. Nesse formulário tem algumas perguntas, não muitas, mas são perguntas assim bem específicas, onde eu vou conseguir fazer alguns diagnósticos. E um desses diagnósticos é identificar o porquê que o bebezinho está acordando à noite. O tema da nossa live é eliminar os despertares noturnos. Então a gente vai falar exclusivamente agora sobre a noite. Então, qual é o padrão de despertar que o bebezinho está tendo à noite? Isso vale para todos os bebês, todas as crianças de todas as idades, porque a gente precisa sanar na raiz. Eu só preciso pegar uma água, que o meu cameraman não me deixou aqui. Água. Pronto, eu tava aqui com a boca seca. Então a gente precisa sanar o sono do bebê na raiz. Como? Identificando o padrão de despertar dele. Eu vou repetir várias vezes, porque é algo complexo. Como eu falei, é uma técnica da consultoria. Então é complexo. Falei pra vocês que essa live não ia ser uma live curta. Vai ser uma live mais longa, onde eu de fato vou dar uma aula. Então sentem, anotem, escutem várias vezes, tá? Para a gente fazer essa sanação na raiz, a gente precisa identificar qual é o padrão de despertar que o meu bebezinho está tendo na noite. Então, eu vou falar exatamente a pergunta que eu faço para a mãe. Quando o bebê acorda à noite, como ele volta a dormir? Então, é nesse ponto. O que eu preciso fazer para o meu bebê voltar a dormir à noite? Ele voltar a emendar, né, um ciclo de sono em outro ali no período noturno. Então, alguns exemplos. Como que a gente identificar, eu já falei, né? Então, exemplo, mamar. Quando ele acorda à noite, ele só volta a dormir se ele mamar. Claro que tem também um ponto. A mãe não tenta outras coisas. Ela já vai direto e dá uma mamar, seja o peito ou seja uma mamadeira. Não é diferente um do outro, tá? Quando é pra mamar, a mãe já chega, entra no quarto da criança com a mamadeira, nem tenta outras coisas, já dá direto a mamadeira. Então, ok. Ele precisa mamar para voltar a dormir. E aí ele vai dormir mais um período, seja 1 hora, seja mais 4 horas, isso depende muito do bebê e do quanto aquela associação de sono tá assim forte, enraizada nele, né? O quanto tá atrapalhando o sono dele. Então o que a gente vai pensar quando o bebê precisa mamar para voltar a dormir? Ele ainda tem idade para precisar realmente mamar de madrugada? Lá no primeiro passo eu falei para vocês. Falei, né, idade por idade, mamada por mamada. Então, exemplo, um bebê de 2 meses, ele precisa mamar 4 vezes de madrugada, 5 vezes de madrugada. Já o que eu faço, né, de forma bem didática, eu pergunto para a mãe, como que você tá? Com um bebê de 2 meses precisando mamar 5 vezes na madrugada. Nossa, eu tô exausta, eu tô muito cansada. Tá até, geralmente, né, a mãe tá mais cansada do que quando o bebê tinha 2 dias de vida, tinha 1 semana de vida,
né? Então, a mãe muito exausta já é um indício pra gente de que aquilo tá disfuncional, de que aquela noite tá disfuncional, tá? Então, a coisa tem que estar numa simbiose, né? Tem que estar numa harmonia. A mãe, se a mãe estiver muito exausta, o bebê lindo, maravilhoso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que dá pra melhorar. Então, pronto. Bebê de 2 meses, 5 mamadas, 4 mamadas de madrugada é muita coisa, não precisa de tudo isso. Então, a gente vai trabalhar, né? Vamos diminuir essas mamadas, deixar só o necessário. Uma, no máximo 2 mamadinhas, tá? Então, dei essa pincelada em cima do mamar. Outro motivo de despertar à noite. Eu anotei assim, ó, alguns exemplos para pensar. Ainda falando sobre o mamar. Pra gente pensar se é só fome, se é realmente fome, ou se é a associação de sono, ou se é os dois juntos, né? Em geral, quando o hábito tá muito enraizado, com muito tempo, já a criança o bebê, né, já desenvolveu aquela fome noturna. E um dos métodos que eu faço é diminuir progressivamente a ingesta calórica. Então, um exemplo, tem até um post sobre isso, quando é mamadeira, né? Pro peito é a mesma coisa, só vai trabalhar o tempo da mamada. Mas a mamadeira, o bebê mama 120 ml de madrugada, precisa, não é simplesmente do dia para a noite tirar aquela mamadeira de 120 ml. Porque aquilo enche a barriga dele, ele já está acostumado a sentir fome naquele período. A gente precisa diminuir gradativamente, dia após dia, 20, 30 ml de mamada para a gente diminuir, de fato, a fome. Vou falar de forma bem fácil aqui, uma linguagem bem simples. Diminuir a fome daquele bebê de madrugada. Então, se fizer isso, assim, ó, em uma semana, pronto, já não tem mais mamada de madrugada, tá? Então, parar pra pensar se é só fome ou se é a associação de sono também. Na maioria das vezes é a associação de sono também. Outro exemplo, precisa que balance ele. Então, precisa entrar no quarto, ele volta a dormir se eu balançar ele. Beleza. Então, vou trabalhar em cima desse ponto. Por que ele tá precisando que eu balance ele? Tá? No terceiro passo, a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Então, um outro motivo de despertar. Uma situação onde a criança volta a dormir. Isso, geralmente, eu vejo mais aqui nas consultorias com crianças maiores de 2 anos, tá? Onde a mãe precisa deitar junto. Então, acorda 3 horas da manhã, eu preciso ir lá pro quarto da criança e deitar junto com ela. Outra situação. Pronto, a situação, tava tentando pensar numa palavra. Precisa que coloque a chupeta na boca de novo. Beleza? Identificou a associação. Então lembra, ó, esse segundo passo é identificando a associação de sono do teu filho. E pode ter inúmeros casos, tá? Eu anotei alguns mais principais. Então agora o terceiro passo. Identificado o padrão do despertar, é tratar ele na raiz. Seja aumentando a quantidade de calorias no período diurno. Pronto, eu vou usar agora eu vou fechar as lacunas que eu abri antes. Aquele bebezinho de 2 meses que estava mamando 5 vezes de madrugada, o que a gente precisa fazer? Diminuir gradativamente a ingesta calórica da madrugada e aumentar ela, né, de forma equivalente durante o período diurno. Porque o bebezinho, todo mundo, né, tem 2 blocos, o bloco diurno e o bloco noturno. O bloco diurno é o estado de vigília, as sonecas também vão acontecer aqui. E tem o bloco diurno onde não precisa ter janela alimentar quando o bebê já tem mais de 3, 4 meses, né? E quando estiver saudável, período de doença, nascimento de dente, pode ser que precise de uma alimentação noturna. Mas na maioria dos dias, bloco noturno é sem janela alimentar, tá? Então, quando o bebezinho tá mamando muito de madrugada, ele tá mamando de menos de dia também, no período diurno, naquele bloco diurno. Então, como que a gente vai fazer? Diminui, ele precisa, a coisa não é assim. Ele não vai conseguir mamar mais do que ele consegue, né? Da capacidade dele. Então, ele precisa ficar em déficit primeiro, ali da noite. Então, a mãe, de fato, limitar um pouco a mamada da madrugada. Isso para todas as idades, tá? Para qualquer bebê de todas as idades. Diminuir um pouco o leite da madrugada. Claro, você não vai
cessar completamente de um dia para a noite, de uma noite para outra, né? O leite que ele tá tomando de madrugada. Você precisa diminuir gradativamente, senão esse bebezinho vai sofrer. Então, diminui um pouquinho ali à noite, deixa ele um pouquinho déficit, mas não com fome, né? Nada que ele vai sofrer e tudo mais. Para ele conseguir comer um pouco mais ali após aquele bloco noturno, quando ele entrar no bloco diurno, ele conseguir mamar um pouco mais, tá? Assim, ó, a coisa é muito harmoniosa, é uma balança, assim, ó, que faz todo sentido depois que a mãe compreende. Pode ser um pouquinho mais complexo no início, mas depois vocês vão ver que faz todo sentido e funciona para a maioria dos bebês, tá? Tô com a garganta seca. Então, pronto. Próxima situação, que passada a identificação, né, da associação do sono do bebê. Então, seja aumentando o gasto de energia. Esse é um ótimo ponto, tá? Pra gente conversar. Tem um padrão de despertar do bebê que é assim, ó. Meu bebê acorda 2 da manhã e só volta a dormir às 5. Ou meu bebê acorda 1h30 da manhã e só volta a dormir às 3h30. Então, esse bebê, essa criança, tá? Tem muita criança aí de 2 anos fazendo isso. Ela tem um padrão que é fazer uma janela de sono, fazer um tempo de vigília no período noturno. O que que isso geralmente tá me denunciando? Ou uma criança, geralmente tá tudo junto, né? Que tá dormindo demais durante o dia, que tá gastando energia de menos. Então, o que que a gente faz? Vai ajustar a soneca, se for necessário, vai observar, né? Se tá fazendo soneca muito tarde, soneca ponte, né? A tão famosa soneca ponte que eu nunca recomendo. Isso aí, não sei, eu não sei quem inventou isso só pra complicar a nossa vida. Mas soneca fim do dia, ou fazendo soneca demais, né? Aquela mãe que fica tentando sonecas a todo custo, lutando por sonecas, né? A gente não precisa fazer isso. E gastando energia de menos, passando muito tempo na frente da televisão. Criança, bebê, eles têm um gasto de energia muito alto mesmo, onde a gente não dá conta. Então, aumentar o gasto de energia, principalmente para bebês maiores de 1 ano, quase todos eu preciso passar essa indicação. E eu entendo, é muito difícil. Eu tenho uma filha de 2 anos também. Eu não dou conta de gastar a energia dela. E foi por isso que, isso também pode ser assunto para outro momento, foi por isso que decidimos que a escolinha, um período de escolinha, assim, era vital, assim, para a continuidade de desenvolvimento dela, porque ela não estava conseguindo suprir a necessidade calórica dela. Não é normal um bebê, seja aquele que já engatinha, né? Ou principalmente que já anda, então a partir de 1 ano. Não é normal passar o dia inteiro trancado dentro de um apartamento, dentro de uma casa. Ok, uma casa, o que é difícil da gente ver hoje em dia, né? Alguém tem a casa com um bom espaço aberto, né? Com grama, com natureza, onde dá para correr, dá para brincar, tem mais gente, pode ter outras crianças, porque não adianta, né? A socialização. Eles correm um atrás do outro, então eles têm a mesma necessidade de gasto energético, então eles gastam a energia um do outro, né? Então é difícil da gente ver isso hoje em dia. Então, meu filho de 1 ano e meio, 1 ano, tá passando o dia inteiro trancado dentro do apartamento. Gente, isso não é normal? Não vai dormir bem? Porque o que acontece? Acaba assistindo TV demais e acaba gastando energia de menos. Então, aumentar o gasto de energia é muito fundamental. Muito, assim, eu vou repetir isso várias vezes, porque é difícil, né, da mãe aceitar. Mas é necessário. Então, assim, ó, eu vou usar um exemplo que é muito, muito, muito didático. Sabe aquele dia, assim, que a gente passa o dia inteiro na praia? Principalmente água, né? A água gasta muito a nossa energia. A criança passa o dia inteiro, assim, na praia, na piscina, no parquinho, chega em casa, assim, ó, ou alguma atividade, né, da família. Chega em casa, só janta, toma banho, capota e dorme aquele sono, assim, ó, profundo. Pronto, esse é o dia ideal, esse é o dia perfeito para aquela criança. Aquele gás de energia. Então, a gente precisa se virar nos 30 para proporcionar para essa criança esse gás de energia. E é por isso que nós adultos a gente pratica atividade física. A gente vai para uma academia, porque a gente pouco anda a pé hoje em dia, né? Pouco anda de bicicleta, então a gente precisa de forma intencional
parar um momento no dia e fazer 1 hora de atividade física intensa para conseguir manter, né, a vitalidade do nosso corpo e a nossa saúde. Para a criança é a mesma coisa. Tem na eu poderia fazer uma live, né, só sobre isso. Mas se vocês quiserem ter mais base, tem a recomendação da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre a necessidade de gasto de energia de atividade física para cada idade. E isso vai desde o bebezinho até o idoso. Tem essa informação na internet, vocês acham com muita facilidade. Vocês podem também perguntar pro chat GPT, tá? Antes de começar a live, eu perguntei pro chat GPT. Pergunta aí pro chat GPT. Meu filho tem tal idade. Pronto, faz isso. Faz isso daqui a pouco, né? Você não vai conseguir sair da live. Faz isso, ó. Pergunta pro chat GPT. Segundo a SBP, né? Meu filho tem tal idade. Exemplo, 2 anos. Ó, minha filha tem 2 anos, pesa 12 quilos. Qual a necessidade de gasto de energia dela diária? Qual a necessidade, né, de atividade, a recomendação de atividade física diária para ela, tá? Pronto. Você pergunta isso para o chat GPT, ele vai te falar, você vai ficar em choque, você vai ficar assim, não acredito. Então, realmente é isso, né? Assim, ó, são 3 horas, pelo menos, de atividade física. E 1 hora de atividade física é intensa. Então, correndo, pulando, brincando. E eu digo por mim, gente, eu sou mãe como vocês. Tem esses últimos dias a Maria ficou doente, ficou mais em casa. Teve dia que não gastou energia. Eu olhava pra ela e falei, cara, ela não gastou a energia dela? Eu não. Aí onde reafirmou, né? Porque dá saudade dela em casa. Eu coloquei ela na escola por ela mesma, pela necessidade dela. Claro que dá uma ajuda, né, pra gente. Mas eu olhei pra ela e falei, cara, ela precisa da escolinha, porque ela chega muito cansada, assim, faz muito bem. Mas, claro, tem uma mãe na consultoria que leva a bebê dela num negócio chamado Baby Gym. É tipo uma ginástica, assim, de bebês. Acho que é 1 hora de ginástica pra bebês. Eu não sei em que cidade que é, mas tem um negócio desse, tá? De ginástica pra bebês. Então, assim, tem um monte de coisa que dá pra inventar. Mas vamos passar para outro ponto, senão. Nossa, gasto de energia é infinito. Sair mais ao ar livre tá bem associado com gasto de energia, né? Mas sair ao ar livre são 2 pontos que a gente trabalha quando sai ao ar livre. Uma, que é a exposição direta à luz solar, principalmente quando tem aquele sol mesmo, né? Claro, quando tá nublado e o sol não tá aparecendo, tem que sair do mesmo jeito. Mas quando a gente consegue, né, pegar um sol de verdade, pegar um sol na pele, né, faz muita diferença para nossa saúde, para o nosso ciclo circadiano, para o sono, para tudo assim, né? O sol é vital. Então, o sair mais ao ar livre é tanto pela exposição à luz solar quanto pelo gasto de energia. Então, se a gente sai ao ar livre, tem as duas coisas bem de forma unidas que vão alcançar um objetivo que é a nossa saúde, né? E da criança também. E outro ponto é ensinando a adormecer sozinho. Então, se ele precisa que eu pegue ele no colo, que dê uma mamar no peito, que deite junto com ele para ele voltar a dormir, a solução é ensinar a adormecer sozinho. Ensinar a ter independência no sono, assim como o adulto tem, também é muito possível de ensinar um bebezinho a dormir de forma independente, sem trauma, sem estresse, sem gritaria, tá? É super possível. Tem muita mãe, eu já dei uma olhadinha aqui nos rostinhos, que fez consultoria comigo, que eu sei que os bebezinhos delas têm autonomia de sono, e assim, é tranquilo, é possível. Ah, um bebezinho de 1 mês com autonomia de sono? Dormindo sozinho? Sim, é possível. Tem um vídeo aqui no meu Instagram do Pedro com 1 mêsinho adormecendo sozinho. Vocês podem olhar a paz daquele vídeo. É muito tranquilo. Pedrinho, né? Eu vou falar pelo meu Pedro, a minha Maria também. É um bebê, assim, e a Maria é uma criança muito tranquila, alegre, feliz. E dormem sozinhos, com autonomia de sono na maioria das vezes. E tá tudo bem. E é assim que eles vão conseguir, assim como um adulto, né, voltar a dormir. Passou ali por um estado de microvigília. Lembra da arquitetura do sono? Quando o bebezinho sobe, ficar aqui dentro do enquadramento. Quando o bebezinho sobe e alcança um estado de microvigília, se ele não tiver com fome, se ele não tiver com desconforto, algo orgânico que de fato a gente precisa ir lá e ajudar ele,
ele vai se ajeitar, virar pro lado e vai voltar a dormir. E vai continuar na sua arquitetura de sono, vai continuar no seu ciclo de sono. E só vai solicitar ajuda quando ele realmente não conseguir solucionar sozinho. Então, ensinar a adormecer sozinho quase sempre é necessário, tá? Ah, tem um outro motivo, né? Precisa colocar a chupeta na boca. Uma das soluções pode ser a retirada da chupeta. Em algum momento da vida dessa criança, a gente precisa retirar a chupeta. São poucos, tá? Eu não costumo fazer muito isso na consultoria de retirar a chupeta, mas tem alguns casos que o bebê, mesmo tendo autonomia de sono, mesmo tendo tudo, ainda precisa que coloque a chupeta na boca dele de novo. Principalmente quando são bebezinhos assim pequenininhos, onde se faz necessário a retirada da chupeta. E tá tudo bem, tá? São poucos casos, mas pode ser uma das soluções. Para, como eu disse, se quer sanar na raiz aquele despertar do seu bebê, essa pode ser uma das soluções. A gente podia fazer uma live só sobre esse próximo passo. Zerar as telas. Então, assim, ó, hoje, agora, antes de iniciar a live, eu tava conversando com a mãe. Ela veio assim, ó, com uma situação que é das telas, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O bebezinho, ele até tá dormindo, mas ele dá pra ver que é um sono inquieto, que não é com qualidade, acaba despertando ali, mas não é nem quando ele passa por um ciclo de sono, é durante o sono e não é um sono REM, é um sono assim, ó, que você tá vendo que não tá sendo legal, o bebê tá dormindo, mas tá incomodado, sabe? Tá se mexendo muito, tá também despertando muito, e isso acontece muito quando tem mais de 1 ano e meio, tá? Essa afetação pelas telas, porque tá andando, estão correndo, não dão um sossego, às vezes, né, a mãe quer fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, né, e acaba usando a televisão como um suporte. Só que a gente usa a TV, né, pra gente, não é uma necessidade da criança, é uma necessidade do pai e da mãe, só que não faz bem pra criança, não faz bem. Principalmente menores de 2 anos. Menores de 2 anos, a recomendação é 0, nem um pouquinho de televisão, nem um pouquinho de desenho, nem um pouquinho de televisão por dia. Claro, tem algumas coisas, assim, baixo estímulo que dá para usar de forma, assim, emergencial, né? Aquário, tem um que eu gosto muito que é a coleção de Esquinho, que é só histórias infantis para escutar. Então, quanto menos visual e mais auditivo, melhor, tá? A musiquinha, escutar a historinha ou uma coleção de Esquinho. Vocês podem dar uma procurada. Então, vai ser um sono assim, ó, mais inquieto mesmo. Vai ser um sono ruim. Você pode ver, quando a gente dorme, quase sempre, né? Todo mundo leva o celular para a cama. Não é um sono igual de quando a gente não leva o celular para a cama. Quanto aquele dia que a gente menos mexe no celular, assiste pouco, tem mais contato com a natureza, tem mais assim uma vida ao ar livre e menos telas, a gente dorme uma noite muito melhor. A mesma coisa para a criança. Então, quer fazer um teste? Ah, não. Então, aí, né, continuando o negócio da consultoria, da mãe da consultoria, naquela situação, falei, olha, ela tá assistindo TV? Tá assistindo desenho? Opa, tá. E é bem final do dia, 1 hora de desenho final do dia. Então, falei, vamos zerar pela próxima semana e vamos ver se vai melhorar essa qualidade desse sono. Eu tenho certeza que vai melhorar, tá? Então faz esse teste também. Não, meu filho não assiste. Ok, beleza, não precisa parar pra pensar nesse ponto. Mas se ele tá assistindo, faz um teste. Eu só falo, faz um teste. Faz 2 semanas zero tela, você vai ver que você vai ter outra criança. Assim, é difícil, né? Teve uma época que eu tava colocando. A minha Maria gosta muito de assistir balé. Ela não assiste desenho em casa, mas assiste balé clássico, assim. Quando é pra assistir, ela assiste esse tipo de coisa. E eu percebo, né, quando ela vê o controle da televisão, é um gatilho pra ela. Ela vê o controle e já fala, assistir, porque eles gostam muito, né? O que a gente faz? A gente esconde o controle da TV. Então, à noite, se a gente assiste, a gente já pega e já guarda lá em cima no armário que tem ali do meu móvel. A gente já guarda, a gente tira assim os fios da TV da vista, porque controle da televisão, todo coloridinho, gente, é gatilho para eles. É claro que eles vão pedir, você vai falar não na primeira vez.
Eles vão chorar, vão fazer uma birra, vão chorar muito, mas é isso aí, faz parte. No outro dia, vão pedir, pode não pedir mais, tá? Mas se pedirem, você vai falar não, ele vai falar, tá bom. Claro, você vai lá e conduz para alguma outra brincadeira, conduz para alguma outra coisa. Dá muito mais trabalho, é mais perigoso. Eu falo, né? Às vezes a Maria apronta cada uma. Eu falo, ai, gente, que falta faz um celular na mão de uma criança, né? Porque, claro que é mais fácil, né? Mas não é o melhor para eles. Então, faça esse teste. Zere as telas, você vai ver que você vai ter uma criança mais calma, mais tranquila, mais obediente, que dorme melhor. E mais ativa também. Então, uma outra solução é diminuir a quantidade de mamadas do dia. Esse ponto aqui é principalmente para bebês maiores de 1 ano. Quando o bebê maior de 1 ano vem para a consultoria e mama no peito, geralmente ele faz uma compartilhada e chupeta o peito a noite inteira. E é quase 100% assim, é o mesmo padrão. Eu pergunto para a mãe, quantas vezes ele mama durante o dia? E geralmente é em livre demanda. Mama mais de 5 vezes durante o dia. A partir de 1 ano, não precisa de tantas mamadas durante o dia. Ele precisa comer mais comida. Essa criança precisa comer mais comida. Assim, já é bem... A partir de 1 ano, já é uma opção da mãe continuar com a amamentação ou não. A criança pode tranquilamente ficar só na comida, tá? Então, o que a gente faz? Diminui a quantidade de peito também durante o dia. Tem aqueles casos assim, eu vou até falar um pouco mais devagar. Tem aquele caso daquele bebê maior de 1 ano, observa se não é o teu caso, que ele não mama mais por fome, ele mama para uma regulação emocional. Ok, de primeiro momento, não parece tão ruim, né? Ele mama para se autorregular, mas é ruim para o sono dele, é ruim para o comportamento dele, é ruim para a mãe. O que é o natural, o que é o normal? Pode ser que precise de um abraço, mas o melhor é a autorregulação sem precisar de mecanismos externos, além de acalmar um pouquinho, respirar um pouquinho, sem precisar ir ali e fazer alguma ação, porque isso acaba gerando um certo vício. Então, a qualquer frustração, recorre somente à mãe, porque só a mãe tem o peito, então a mãe acaba ficando virando assim uma refém da criança. É bem forte isso que eu tô falando, tá? Isso também, eu falo pra mãe, não seja refém do seu bebê. Aquela mãe que o bebê só dorme no colo, que também isso é assunto para outra live. Aquele bebê que só dorme no colo, a mãe acaba virando refém daquele bebê. Que ela tá condicionada àquilo, não é mais uma opção, né? Então, quando o bebê ele precisa mamar no peito para se autorregular, não é mais uma opção da mãe, é uma necessidade da criança. E que não é uma necessidade, ó, deixa eu trabalhar bem isso que eu vou falar. Não é uma necessidade fisiológica, sabe? Dá pra gente tirar isso. Mas foi uma dependência emocional que se criou, mas que pode ser tirada e que vai ser benéfico tanto para a criança quanto para a mãe. Então, naqueles momentos, eu falo para a mãe, né? Bebê maior, deixa eu só frisar que eu tô falando para um bebê maior de 1 ano, tá? Que mama várias vezes durante o dia e geralmente é para autorregulação, né? Defina um horário específico, um momento específico para a mamada. Se você quer continuar a amamentação, então defina, é uma orientação que eu dou, defina um horário específico para a mamada. Ok, vai ser de manhã e vai ser ali no meio da tarde, quando chega da creche, por exemplo. Quando chega da creche, também mama. Ok, beleza. Mas aí a criança caiu, a criança se frustrou, ela vai vir procurar a mãe, vai vir procurar o peito. O que você faz? Você tá ali para ela. Você pode dar um abraço, tem 1001 formas, porque em algum momento essa criança vai precisar parar de mamar. Em algum momento ela vai desmamar. E como que ela vai se autorregular? Entendeu? Então, esse assim, ó, só da gente fazer isso já cai de 10 despertares para 2, tá? Durante a noite, faz esse teste. De atender o bebê durante o dia sem o peito. O peito é só para alimentação daquela criança, daquele bebê. Autorregulação tem colo, tem abraço, tem cheiro, tem beijo, tem ensinar a respirar. Eu acho que é imprescindível a gente ensinar as crianças a respirarem, né? Então,
Peraí, né? Enche o peito, esvazia o peito, cheira a flor e assopra a vela. Então, isso eu acho bem legal de ensinar para as crianças. Também pode ser outro assunto. Não vou me estender muito só nesse ponto. Desfazer cama compartilhada está muito associado com diminuir essa quantidade de mamadas. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Mas tem uma frase assim, ó. Se você quer acabar com um hábito ruim, dificulte o acesso a ele. Lembrei agora de cabeça. Então, se você quer acabar com um hábito ruim, dificulte o acesso a ele. E o contrário também é verdade. Se você quer iniciar um hábito bom, um novo hábito, facilite o acesso a ele. Então, como que a gente pode encaixar essa frase, essa filosofia, né, de vida dentro do sono do bebê? O hábito ruim, exemplo, mamar muitas vezes durante a madrugada. E geralmente esse mamar muitas vezes durante a madrugada está associado com uma cama compartilhada. Então, como que a gente dificulta, a gente acaba com esse hábito ruim? Dificultando o acesso a ele. Então, desfazendo cama compartilhada, a mãe usando um top de academia, uma roupa mais difícil, um macacão, roupa do pai, algo que vai dificultar ela ali na hora do sono, na hora da noite, de colocar ali o peito para fora, dar o mamar para o bebê. Então, só da gente desfazer a cama compartilhada, já diminui muito, muito os despertares noturnos do bebê, tá? Cama compartilhada também é um assunto que dá pra fazer uma live só sobre isso. Então, pronto. Outro ponto, ajustar a quantidade e a duração das sonecas do bebê. Nos destaques tem exemplos de rotina, tá? Eu não vou me estender nesse ponto aqui não. Nossa, já tem quase 1 hora de live, gente. Vocês estão vendo como é muito assunto. E eu podia falar muito mais. Eu tô vendo que eu tô encurtando algumas coisas, né? Então, ajustar a quantidade e a duração das sonecas. Nos destaques tem os exemplos de rotina, tá? Para cada bebezinho, vocês podem achar por ali. E o quarto passo, para mim, esse é o pilar mais importante, tá? Que é a afetividade. A presença da mãe, ela importa. A mãe é a pessoa mais importante na vida de um bebê menor de 2 anos. E para isso é preciso ter tempo com eles. Às vezes o bebê ele tá acordando, a criança tá acordando de madrugada por saudade da mãe. Sabe aquele bebê, aquela criança que acorda, só precisa de um cheirinho e volta a dormir? Geralmente está associado com uma mãe que passa pouco tempo com essa criança. Então é parar para olhar, pensar na nossa realidade. Será que tem como ajustar alguma coisa? Será que tem como a criança vir mais cedo da escola? Tem como eu sair um pouco mais cedo do trabalho ou me organizar um pouco melhor? Às vezes vão ser mudanças maiores que vai precisar fazer para isso. Já tive caso na consultoria de mãe tirando a criança do dia inteiro da escola, deixando só meio período, ajustando o horário de trabalho, porque importa, sabe? A presença da mãe não é como de outra pessoa, não. Principalmente durante os 2 primeiros anos de vida do bebê, quem vai, a pessoa que vai ser a facilitadora daquele desenvolvimento é a mãe. Então, a lacuna afetiva que existe no peito da criança só vai conseguir ser preenchida se a mãe estiver ali, né? E essa lacuna da afetividade não é só sentar e ficar brincando com a criança, mas é a criança conseguir ver como a mãe se comporta, como a mãe faz as coisas, estar por perto. E para suprir essa lacuna afetiva, é necessário ter tempo. E ter tempo todos os dias. Não é normal que uma mãe tenha apenas 30 minutos por dia com uma criança. Vocês sabem, assim, quem já entrou em contato comigo na consultoria e fala que a criança que trabalha, que a criança vai na creche, eu já pergunto: quais são esses horários? Quais são os horários de trabalho? Quais são os horários que a criança vai na escola? Se a mãe passa muito tempo com a criança passa muito tempo longe da criança e aquela criança fica nos cuidados, né, de outro cuidador, eu não pego para consultoria, porque não tem remédio para isso. O remédio é a mãe passar mais tempo. E quando não tem uma solução, vai ser gasto perdido da mãe, sabe, na consultoria, porque a afetividade ela importa. Ela importa mesmo. E para isso é necessário ter tempo, tá? É muito difícil para mim falar isso, né? Porque eu acabo entrando
e um assunto muito delicado. Mas eu tô aqui para falar a verdade. E essa é uma das verdades. A presença da mãe importa. É preciso passar tempo com a criança. Não é gastar tempo, é passar tempo com ela. Só ah, claro, eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho um monte de tarefas, eu não consigo ficar ali sentada com a criança, né? Brincando o dia inteiro. Você não precisa fazer isso. É normal, é necessário que o seu filho te veja preparando uma comida, porque você está criando memórias, né? Nossa, lembrando, né, do cheirinho da comida da minha mãe lá ao pé do fogão, eu brincando ao redor, a criança tá por ali, escutando uma conversa da mãe, observando a mãe lendo um livro, dobrando uma roupa. Não é tão fácil, né? Essa logística, imagina, né, eu tenho 2 bebês, eu sei muito bem como não é fácil. Mas importa, sentar, né, também ler um livro, ler uma história, olhar olho no olho, se interessar pelas coisas da criança e e aceitar, né, que se não é possível mexer nisso e que não, realmente esse despertar do meu filho é de saudade e não tem como eu ficar mais tempo com ele, eu só passo 1 hora por dia com meu filho, isso é pouco tempo. É aceitar que realmente essa criança vai acordar de madrugada e você precisa estar ali. Você vai precisar estar ali com ela, atender, acalentar, aconchegar, vai ter noite que vai acordar muitas vezes, vai ter noite que vai acordar poucas vezes, né? Geralmente durante o final de semana, dorme a noite inteira, porque passou muito tempo com a mãe e com o pai, né? Então, pronto. O quinto passo agora é reconhecer quando você estiver precisando de ajuda personalizada. Então, opa, eu não consigo identificar direito, estou um pouco confusa. Será que você não precisa ser a super-heroína, né? Isso é um mundo, o sono do bebê, ele é um mundo, imagina, né, que eu trabalho só com isso. Então, é difícil a gente ser mãe e ainda parar e estudar e analisar o sono do nosso filho. Pera aí. Eu ainda tô ao vivo? Tô. Apareceu o meu lembrete de que eu tô muito tempo no Instagram. Então, calma aí. Ajuda personalizada. Então, aceitar, né? Opa, tô precisando de uma ajuda aqui. Tem eu, né, como profissional de consultoria de sono, que eu posso analisar, eu posso te dar esse caminho, é isso que eu faço dentro da consultoria. Tudo isso que eu mostrei para vocês, de sanar na raiz, né, de identificar o padrão e tudo mais, tudo isso eu faço na consultoria. Eu não vou me estender mais muito, porque eu quero responder algumas perguntas. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui no chat, eu vou dar uma olhada no que vocês escreveram e eu vou pegar aquela caixinha que vocês mandaram ontem, tá? Ai, a Iona. Ai, amiga. Sempre bom te ouvir, amiga. Ai, obrigada. Saudade no nosso cafezinho, a gente tem que marcar. Eu vi que mais alguém deixou uma mensagem. Vocês podem deixando aqui. Vou escolher algumas perguntas para responder, tá? Se alguém quiser mandar pergunta. Acho que a minha tem mais associações. Bico, segurar a mão, ir pra cama. Geralmente, quase sempre, as associações de sono não estão andando sozinhas. Elas sempre têm boas companheiras. Ai, a Jo, faz uma live sobre gasto de energia. Acho que eu vou fazer. E terça-feira que vem a gente vai ter live de novo, tá? Eu vou instituir isso nesse Instagram. A gente vai ter live toda terça, porque tem que entregar isso pra vocês, sabe? A gente tem que melhorar. Eu tenho que fazer isso. Enfim, eu tenho que fazer isso. Então, eu vou começar a anotar, assim, os temas para as próximas lives. Então, se vocês quiserem, né, como eu falei, pode ir mandando as dúvidas aqui no chat. E eu vou pegar as perguntas que vocês mandaram na caixinha de ontem. Vou escolher algumas para responder também enquanto isso, tá? Nossa, eu quero fazer uma live só sobre isso. Saltos de desenvolvimento. Influencia nos despertares? Depois o bebê volta a dormir como antes? Então, salto de desenvolvimento, assim como esterogestação, são teorias. E teorias a gente pode escolher acreditar ou não. Eu, Gabriela, não acredito nem em esterogestação, nem em salto de desenvolvimento. Eu acredito no olhar personalizado para cada bebê. Então,
não ficar bitolada com aplicativo de salto, disso, daquilo, ficar esperando, né? Ai, vai vir tal salto, fica naquela angústia. Pra mim, esse negócio dos saltos mais cria angústia e ansiedade do que de fato traz uma solução para a vida da mãe. Traz uma ajuda, né? A vida da mãe ou do bebê. Amor, você pode me dar mais água, por favor? Então, essa é a minha resposta para a pergunta do saldo de desenvolvimento. Tem que ajustar, tem que fazer educação de sono, tá? Porque senão acaba que fica emendando um salto em outro e nunca soluciona o sono do bebê. Eu vi que teve alguém que mandou aqui. Estou na segunda gestação. Oi, Ju, a gente conversa bastante, né? Direct, eu reconheci tua fotinha. O que posso fazer para o meu baby de 1 ano e 7 meses mamar no berço, sozinho e dormir? Normalmente eu dou banho, mama no meu colo, sentada e eu coloco no berço. Você pode continuar dando mamar no seu colo, deve ser mamadeira que mama, né? Você pode continuar dando mamar no seu colo, não tem problema nenhum. Quando acabar de mamar, você coloca no bercinho, boa noite, meu amor. E se não tem autonomia de sono ainda, né? Você fica ali ao pé do berço. Nessa idade, eu recomendo só essa técnica. Fica ao pé do berço, presença, toque físico, ali até ela adormecer e você começa a sair do quarto de forma gradual, tá? O processo de desmame pode piorar o sono do bebê? Então, eu vou ajustar essa pergunta. O processo de educação de sono pode piorar o sono do bebê? Porque o desmame é algo muito específico, tá? Não, peraí, então, deixa eu só ver se o processo de desmame é total ou desmame noturno? Se for desmame total, melhora o sono do bebê. Do bebê maior de 1 ano, não, melhora o sono do bebê. Mas se for desmame noturno, não faça desmame noturno. Só se realmente se tiver ali uma recomendação, mas é melhor fazer uma mamada guiada durante a noite, tá? E toda educação de sono, ela piora para depois melhorar. E eu falo para as mães, né? Isso que vai dividir vocês das mães que não alcançaram o objetivo e das mães que passaram, né, pela trincheira. Então, realmente piora e depois melhora. Ai, Bia, Gabi Zero Defeitos. Amiga, eu pensei em você hoje, tá? Tu não me escapa antes de tu ganhar a Malu. A gente tem que se ver. Quantas mamadas durante o dia para o bebê de 10 meses? 10 meses, de 2 a 3 mamadas, tá? 3 mamadas é bastante. 2, uma ali de manhã quando acorda, para você ter um tempinho para preparar o café da manhã, e outra antes da soneca da tarde. Tá ótimo, mas também tem bebês que gostam muito de mamar antes do sono noturno, né? Você só tem que avaliar se não tá enchendo muito a fralda do bebê. Tem bebê que mama antes do sono noturno, e aí mama uma mamadeira de 200, 300 ml, né? É muito leite e acaba, às vezes, vazando a fralda do bebê. Pensar se não dá pra gente substituir essa mamada por uma ceia ou colocar a janta um pouco mais tarde, mais próximo do horário do sono do bebê. Então, de 2 a 3 mamadas, tá? A Andressa, Gabi, tento fazer autonomia, mas ela fica se levantando 1000 vezes no berço e sai do quarto e chora muito. O que posso fazer? Ter paciência com o processo. O Andressa, eu só não lembro qual é a idade do seu bebê, mas se já levanta, deve ter mais de 8 meses, né? Eles vão levantar mesmo. E o que eu falo para as mães? O primeiro passo para a autonomia do sono é o bebê se sentir feliz dentro do berço. Então, você ficar forçando o bebê a ficar deitado e ele quer brincar, quer pular dentro do berço, piora o processo. Então, ele quer ficar em pé e brincar por 15 minutos antes de dormir, não tem problema, porque isso faz parte do processo de aprendizado. Pode parecer que não, né? Mas o que esse bebê precisa? Se sentir seguro e alegre dentro do berço. E brincar dentro do berço faz parte desse processo. Se você fica impedindo ele de brincar e deitando ele o tempo inteiro, segurando ele ali, pode acabar minando o que vocês estão construindo nesse início do processo. Claro que depois, quando o bebê já tá com o hábito consolidado e fica com essa sapequice, geralmente é sapequice, tá? Mas se quer brincar um pouquinho antes de dormir, deixa brincar, brinca junto com ele, faz ele rir pra descontrair o processo, tá? Às vezes tá chorando muito por causa disso, tá? Deixa ele brincar mesmo. Geralmente o bebê brinca, deita e dorme.
Bebê de 6 meses, pediatra orientou mamar para manter o ganho de peso. Então, nesses casos, quando é uma orientação assim mais específica, precisa mamar para manter o ganho de peso, né? Segue a recomendação do teu pediatra. Mas também analisa se não é possível pegar essa caloria que tá mamando durante a noite e encaixar ela toda no bloco diurno. Se não tem como a gente melhorar as mamadas diurnas, tá? As mamadas e a alimentação diurna. Tal, você é que eu sigo que vai na academia e tem 2 bebês pequenininhos também que nem eu? Te acho o máximo. 4 sonecas durante o dia para um bebê de 4 meses é o suficiente? É muito. Se forem 4 sonecas de 30 minutos, ok. Mas se são 4 sonecas de 1h30, é muito, tá? Um bebê de 4 meses. Geralmente, 3 sonecas de 1 hora, 1h15, 1h30. Ou uma soneca de manhã de 1h30, 2 horas. Uma soneca depois do almoço, depois meio-dia ali, né? De 1h30, 2 horas também. E pode ser que faça uma sonequinha de 30 minutinhos ali pelas 4 da tarde, tá? Mas 4 sonecas, se não forem sonecas tão curtas, é bastante. Ah, a tua tem 1 ano, né? É isso mesmo. Então deixa ela brincar um pouco, tá? Vê se ela não brinca e cansa e dorme. Até estimula essa brincadeira. Dá um livrinho, um brinquedinho pra ela, um ursinho pra ela ficar brincando dentro do berço. Como lidar com os dias em que o bebê está doente ou com o dente nascendo? Às vezes, nesses dias, acabamos saindo da rotina à noite e depois fica difícil voltar a dormir bem. Como eu lido? Eu lido medicando. Gente, meu dipirona na minha vida, eu medico porque é muito sofrido pra eles, né? Então, é dor, desconforto, eu dou dipirona. Então, eu tenho sociedade, assim, com dipirona. Dente nascendo. No meu caso, o do Pedro ainda não nasceu, né? Da Maria Cecília, dipirona sempre resolveu. Eu via que tava dente nascendo, antes de dormir eu já dava dipirona e já dormia bem, já resolvia bem facilmente, tá? Esse negócio de. Tem uns negócios que passam na gengiva. Esse negócio natural não funciona, não, gente. Tem que ser farmacológico mesmo. Tem, tem gente que vai falar, aceita e tal, né? Mas o que der pra medicar, eu medico. Tô sendo bem sincera com vocês, não podia falar mil coisas. Bebê de 4 meses e faz 2 sonecas de 2 horas. Maravilhoso. Uma de manhã e uma tarde. Está dormindo muito? Não, tá dormindo muito bem, tá? Tá ótimo. Tá muito bom. Pra 4 meses, 4 horas de sonecas. E mais 12 horas de sono noturno, 11, 12 horas de sono noturno, daí total de 16 horas por dia. Por 24 horas, né? Tá maravilhoso. É tal. 4 sonequinhas de 40 minutos. Eu acho que se tirar essa quarta soneca, ela vai ser assim, ó. Amanhã, por exemplo, você vai não deixar ela fazer a quarta soneca. Depois de amanhã, ela vai compensar e vai aumentar o tempo das outras 2 primeiras sonecas, tá? A gente precisa começar a ter uma incentivada assim, porque acaba. Eu tô supondo que que ela acaba fazendo uma soneca final do dia, né? Ali pelas 5, 6 horas da tarde. Pode ser que tá fazendo uma sonequinha, isso pode estar atrapalhando o soninho noturno dela, tá? Ou uma de 1h30 e 2 de 40 minutos. Isso é melhor, tá? Uma de 1h30 e 2 de 40 minutos é melhor do que 4, né, de 40 minutos. Ana Paula, primeira parte do sono, dorme bem à noite e após acorda 2, 4, 6 para mamar. O que acontece? Como eu falei no início, né? O sono do bebê, metade do sono é em sono REM e outra metade em sono não REM. Então, a primeira parte da noite é num sono profundo. Na segunda metade da noite é num sono mais leve, onde os despertares podem acontecer com mais frequência. E qual que é a idade do seu bebê? Inicia a rotina noturna às 7 e acorda às 7 da manhã.
Ana, me fala qual que é a idade do teu bebê, para eu conseguir dar uma orientação mais específica, tá? Mais 3 vezes é bastante, né? Você já tá conseguindo fazer aí bastante horas no início da noite? Adri. Oi, Gabi, bebê de um. Adri é a mãe do. A gente se encontrou no aniversário do Henrique, né? Da Bia. Oi, Gabi, bebê de 1 ano e 6 meses, dormia a noite toda. Faz 2 semanas que passou a despertar. Gente, eu não enxergo. Às 2h30 pedindo pra vir pra minha cama. Percebi que tem dente nascendo. Pode ser isso? Pode ser, é o que eu acho, desenvolvimento da linguagem, tá? Ele aprendeu a pedir. Então, na primeira vez que ele fez, ele acordou, pediu pra ir pra sua cama, o comportamento foi reforçado, ele teve um reforço positivo, que foi o quê? A solicitação verbal dele teve uma resposta muito positiva sua, que foi o quê? Levar ele pra sua cama. O que vai acontecer na outra noite? Ele vai acordar e vai de novo pedir para ir para sua cama. Então, a chave é não atender essa solicitação de primeira. Já atendeu? Na próxima noite, resiste, fala não, né? Você vai dormir aqui no seu quarto. Ele pode ser que vai chorar, vai protestar, né? Mas se você fizer isso numa noite, na outra dia não vai mais pedir, tá? Mas geralmente esse tipo de coisa só tá associado com o desenvolvimento da linguagem mesmo. Porque eles começam a falar e a pedir as coisas. Bebê de 1 ano e 1 mês vai dormir pelas 9 horas, tá muito tarde. Acorda às 3, não volta a dormir, senão com a mamadeira. Se ele tá indo dormir 9 da noite, a rotina já deve estar muito desajustada. Já deve estar muito desajustada. Deve ter uma soneca aí final do dia. Tem bastante coisa aqui pra ajustar, tá? Ele tem 4 meses. Bebê de 2 sonecas de 2 horas. Isso, a mãe do Arthur, né? Eu não lembrava do bebê. Mãe do Arthur. Depois me fala, Adri, se não é só isso, tá? Que ele tá falando e começando a pedir as coisas. A gente tem que cuidar, né? Com o reforço positivo e reforço negativo das ações, né? E das solicitações da criança. Vou pegar mais uma pergunta aqui pra gente ir finalizando, né? Já estamos há bastante tempo aqui. Essa da fralda eu quero responder. Meu bebê faz muito xixi, tem que trocar a fralda, ela vaza. Alguma dica? Eu já dei a dica da mamadeira, né? Observar se ainda tá precisando da mamadeira do início da noite, ver se não dá pra dar essa mamadeira antes, do tipo, essa mamadeira antes da janta, pra dar tempo dele fazer um xixi antes de adormecer. E tem milhares de técnicas com fralda, então usar uma fralda de ótima qualidade, uma fralda pants, então aquela fralda shortinho, geralmente resolve bastante, porque ela tem ali umas coisas, ela tem um ajuste que acaba não vazando o xixi, assim, é muito difícil de vazar o xixi. Então, usar a fralda pants da Pampers, né? Tem aquela Pampers Premium Care também, que é muito boa, que pode evitar que vaze, e usar um tamanho maior. Assim, ó, eu tentaria de tudo menos trocar a fralda da criança no meio da noite. Então, nem que eu precisasse usar 2 fraldas. Então, coloca uma fralda no bebê, depois coloca outra fralda maior por cima. Se fosse necessário fazer isso, eu faria, tá? Mas tem bastante coisa que dá pra fazer, mas testa. Mas testa essa Pants da Pampers em um tamanho maior do que o seu bebê geralmente usa, tá? Então é isso, gente. Eu vou ir finalizando. Eu quero agradecer cada uma de vocês que esteve aqui comigo. Nós passamos. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver agora, só depois, né? Mas eu vi que passou de 40 mães aqui comigo. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada por esse carinho. E terça-feira que vem estamos aqui novamente, Bia. Eu uso uma fralda e uma fralda ecológica por cima, ajuda muito, vale a dica. Olha, é ótimo, né? Eu tenho fralda ecológica. Eu usei muito na Maria. Tava tentando usar no Pedro, mas, gente, eu tenho embrulho daquelas fraldas, mas é muito boa mesmo. Tá, você é maravilhosa, Gabi. Obrigada pelo ensinamento sempre. Ai, obrigada. Eu não sei nem receber esses elogios. Mas obrigada, tá, gente? Vamos escolher depois o tema pra live da semana que vem, tá? Um beijo, Deus abençoe. E a gente vai conversando por aqui, tá? Beijo, gente. Tchau.
Como que Calma aí, agora eu preciso pensar em encerrar a live e salvar.